do profeta Daniel, capítulo 4, verso 34, nos diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre terno, e cujo reino é de geração em geração. Esse verso e esse acontecimento histórico nos falam de um tema importante, que é Deus reina. Nos falam a respeito da soberania de Deus nesse universo que vivemos. Deus é absolutamente soberano na sua criação, na providência e também na salvação. E esse conceito faz parte, é básico da crença bíblica e ao que nós podemos retribuir louvando a Deus. A visão de Deus reinando de seu trono, ela é repetida várias vezes na palavra de Deus. Encontramos, por exemplo, em Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías, ele nos diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui ele não está falando do templo de Salomão, mas está falando da habitação de Deus. E ele diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então encontramos mais uma afirmação desta importante doutrina da soberania de Deus. E nós somos constantemente lembrados que o Senhor, no caso Javé, Jeová, ele reina como rei, exercendo o seu domínio sobre grandes e pequenos igualmente. Jeová tem um sentido do Deus da aliança, aquele que quer fazer aliança com o homem. E encontramos no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 18, na oração de Moisés, a afirmação que o Senhor reinará por todo o sempre. Então, o Senhor reina sobre grandes e pequenos. O domínio de Deus é total. Ele determina como ele mesmo escolhe e realiza tudo o que determina. E nada pode deter seu propósito ou frustrar os seus planos. Deus não tem um plano A, B, C como nós, homens, podemos ter. Deus exerce o seu governo no curso normal da vida, bem como nas mais extraordinárias intervenções ou milagres na história da humanidade. E nós, criaturas racionais,
de Deus, assim como as criaturas angélicas, gozam de livre ação. Isto é, nós temos o poder de tomar decisões pessoais quanto àquilo que desejamos fazer. Não seríamos seres morais responsáveis perante Deus, o juiz, se não fosse assim. Então seríamos praticamente um robô, uma criatura sem desejo, mas nós somos responsáveis nos nossos atos diante de Deus. Nem seria, por exemplo, possível distinguir, como as Escrituras fazem, entre aquilo que chamamos de maus propósitos dos humanos, das pessoas, e os bons propósitos de Deus, que soberanamente governa a ação humana como meio planejado para os seus próprios fins. Encontramos isso de uma maneira tão espetacular na vida de José do Egito, aquele que foi traído pelos seus irmãos, vendido como uma mercadoria, como objeto, e depois passou um bom período da sua vida, provavelmente uns 13 anos, numa situação em que chegou a estar até numa prisão, numa vida que poderia simplesmente não ter valor nenhum, mas sendo um servo de Deus, um homem que guardou uma adoração perfeita diante de Deus, Deus foi mudando toda essa circunstância, e nós encontramos no final do livro de Gênesis, no capítulo 50, verso 20, quando ele teve um encontro com seus irmãos, talvez o último encontro, ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. O agente humano da livre escolha, seus irmãos, escolheram maltratar a José do Egito. E isso foi realizado por um período, Deus permitiu. E ele diz: porém Deus o tornou em bem. Então, aquilo que do ponto de vista humano seria uma desgraça, uma situação totalmente desfavorável, aquele homem que poderia acabar como escravo, agora ele está dizendo que Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então aquele homem que foi totalmente desprezado pelos seus irmãos, ele agora pode dizer no verso 21, não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E ainda teve uma palavra de consolo para com os seus irmãos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então nós vemos uma situação extremamente maravilhosa, conforme revelação da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, das providências de Deus. E isso também encontramos no livro de Atos, capítulo 2, quando no discurso de Pedro, como aqueles judeus que eram a grande maioria do auditório, puderam ouvir da parte de Pedro as providências de Deus na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o fato desta livre ação que cada um dos seres humanos tem podemos dizer,
nos confronta com um verdadeiro mistério, porque não sabemos o dia de amanhã. Então, o controle de Deus sobre os nossos atos livres, atos que praticamos por nossa própria escolha, que cada um de nós temos essa escolha a fazer, o chamado livre-arbítrio, é tão completo como o é sobre qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia na carne colhe corrupção. O que semeia no espírito colhe vida eterna. Prezado ouvinte, como têm sido esses atos de livre escolha que você tem realizado no presente? Você está colhendo alguma coisa? Como tem sido essa sua colheita? Você tem colhido, você tem plantado, você tem semeado no Espírito? Como tem sido o resultado disso? Então Deus, Ele está no controle sobre os nossos atos livres, atos que praticamos por nossa própria escolha. Mas não sabemos como isto pode ser feito. Apesar deste controle, nós sabemos que Deus não é e não pode ser autor do pecado. Deus conferiu responsabilidades aos homens, aos seus agentes morais, no que concerne aos seus pensamentos, palavras e obras, segundo sua justiça. E nós podemos ilustrar isso com o Salmo 93, onde o salmista, tendo essa percepção a respeito de Deus, o salmista ensina que o governo soberano de Deus, em primeiro lugar, garante a estabilidade do mundo contra todas as forças do caos. É o que o salmista diz nestes verso 1 a 4. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Então aqui encontramos que o Senhor, Ele tem essa estabilidade. Podemos ver dentro da Terra, dentro do sistema sideral, dos planetas, o Polo Norte, o Polo Sul, as suas camadas de gelo, fazendo com que a temperatura da Terra ela seja favorável à vida humana. Podemos ver nesse Salmo 93, Deus confirma a sua fidelidade de todas as suas declarações e ensinos que são por nós vistas e descobertas na sua palavra. Diz o verso 5, fidelíssimo são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. E isso exige de nós uma grande responsabilidade com a chamada adoração, quando nós entendemos o plano de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas, só nos resta adorar ao Senhor.
estarmos prestando um culto verdadeiro em espírito e em verdade, retribuindo assim o que Deus tem feito daquilo que entendemos como prioridade, como providência, como o seu oferecimento de salvação para aqueles que estão perdidos em trevas. E o salmista, ele expressa essa alegria, essa esperança, essa confiança no Deus Todo-Poderoso. Por isso, nesse episódio aqui de Nabucodonosor, ele teve que passar por um processo em que ele se tornou, durante aproximadamente 7 anos, ele se tornou como meio animal e meio homem. Todo o seu orgulho, a sua arrogância foi destituída, e ele teve que reconhecer a grandeza de Deus, que o seu grande império babilônico foi um império que, por maior que seja, não pode estar ocupando o lugar de Deus. E no final, nesse verso 37 do capítulo 4, ele pôde dizer: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que reconheçamos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e que possamos, nessa liberdade, nessa livre ação, tomar decisões pessoais que possam nos aproximar mais do nosso Deus, para que não sejamos julgados impróprios diante deste mesmo Deus. Para isso, ele nos oferece este grande plano de salvação que podemos encontrar através do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi o nosso substituto, aquele que pagou o preço da nossa redenção ali na cruz do Calvário. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Essa deve ser o nosso propósito também, olhar para Jesus diante de todos os acontecimentos que podemos ter nessa vida, tanto acontecimentos na nossa vida, nossa família, nos envolvimentos que nós temos na vida profissional, na vida espiritual, na igreja, naquilo que podemos ver como essa região que habitamos, do litoral paulista, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Nós temos que ter essa certeza que Deus reina. Para tanto, precisamos orar, buscar a presença do Senhor, para assim como ele fez com Daniel e seus amigos que ficaram numa situação desfavorável, num país totalmente diferente dos costumes que eles adquiriram em Judá, em Israel. Eles foram pessoas fiéis a Deus, e Deus preservou as suas vidas e preservou através deles também a condução
do povo de Israel de volta para Jerusalém e para Judá. Que Deus possa nos abençoar, porque precisamos também marcar a nossa geração com os valores eternos, espirituais, que Deus nos revela através da sua palavra e principalmente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a grande intermediação do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do erro, da justiça e do juízo vindouro, mas que também quer habitar plenamente em nossas vidas, fazer de nós verdadeiros templos do Espírito Santo, para sermos testemunhas, para proclamarmos o grande evangelho de salvação para todos que estão em trevas, trazendo-os para a verdadeira luz que somente Jesus tem para iluminar as nossas almas e o nosso espírito. Que Deus te abençoe. Amém.